Foi concluída há poucas semanas a etapa milho do Rally da Safra 2021, com dados interessantes, mas ainda em retração quando comparados ao total colhido no inverno passado. A estimativa de produção é de 65,3 milhões de toneladas, quase 1 milhão a menos. O Cairo Rodrigues está com André Debastiani, coordenador-geral do Rally da Safra. Cairo, a gente tem falado seguidamente que os insumos estão caros por conta do preço dos grãos. E o nosso convidado ainda está otimista? É uma ótima pergunta, Márcia, mas eu trouxe alguém aqui para responder para a gente com muito mais propriedade, que é o André Debastiani. Tudo bem, André? Bem-vindo aqui ao programa Noticiário Tortuga. Olá, Cairo. Satisfação participar do programa e tentar ajudar um pouquinho nessa discussão. A gente é que agradece pela sua participação. E, André, eu queria que a gente começasse falando aí um pouco sobre esses novos números, essa nova previsão que o Rally da Safra trouxe para a gente agora no final dessa etapa. Qual é a estimativa aí para a produção de milho aqui no Brasil? De fato, Cairo, acabamos de fazer uma divulgação sobre as estimativas finais do Rally para essa safra de milho. Nossas equipes, na verdade, acabaram os trabalhos há uma semana, né, trabalho de levantamento de dados de campo. Então, agora, no dia 24, a gente trouxe para o mercado a nossa visão do que nossa equipe viu depois de ter percorrido aí 60 mil quilômetros, ter feito amostragem em mais de 1.500 lavouras e trazendo dados, né, sempre implementando uma base de dados. Diferente da etapa soja, Cairo, que a gente trouxe aqui 3 recordes, que foram recordes de área plantada, produtividade e produção. Agora, na etapa milho, a gente não tem um cenário tão favorável assim. Então, a gente já entrou numa janela de risco climático muito alta. E o clima também não colaborou. Os meses aí de março e abril, em específico, foram meses bastante secos. E isso, para o desenvolvimento do milho, que é uma planta que precisa de muita água, é péssimo. Então, a gente teve problemas aí, inclusive de descasamento, de polinização. A gente teve, no período de pendoamento, esse problema, enchimento de grãos, tivemos falta d'água também. E o resultado final que a gente trouxe foi de uma produção aí, inclusive, menor do que a gente vinha estimando anteriormente. Hoje, nossa estimativa é de uma safra de 65,3 milhões de toneladas, ou seja, quase 15% abaixo da safra passada, em função desse problema de produtividade, né? Quebra de produtividade em várias regiões. E quando a gente olha para alguns estados, a gente vê aí problemas bem sérios, o Cairo. Se a gente olhar, por exemplo, o estado do Paraná, é um estado que foi duramente afetado em termos de produtividade. A gente está falando de quebras acima de 30%, e esse cenário de quebras, ele acontece no Paraná, acontece no Mato Grosso do Sul, no estado de Goiás também, e um pouquinho menos do estado do Mato Grosso, mas que também foi afetado, e isso contribui aí para essa queda de produção. Os resultados só não são piores, Cairo, porque a gente tem um aumento de área muito expressivo nessa safra. A gente está falando de um crescimento de 1,25 milhão de hectares, ou seja, 9% de incremento de área. Mas, mesmo assim, a gente acaba indo para um cenário de produção que é quase 15% abaixo da safra passada. E se a gente tomar, por exemplo, Cairo, o potencial dessa safra, vamos dizer que nós tivéssemos conseguido plantar dentro do calendário ideal, que o clima fosse bom, seria uma safra de 90 milhões de toneladas, sem sombra de dúvidas. Ou seja, então a quebra em relação ao potencial é ainda maior. Na safra de 2015 e 2016, a gente também sofreu um problema na produção, uma baixa aí na produção por conta do clima, e mesmo esse ano, com esse mesmo problema, a gente ainda vai ter uma safra superior. Você falou sobre a questão do aumento territorial, a expansão aí de áreas plantadas, mas a tecnologia que a gente evoluiu aí da safra 15 e 16 para essa agora também colaborou aí nesse aumento de produção, mesmo passando por problemas climáticos? Não tenha dúvida, Caio, a tecnologia empregada nesse ano, nessa safra, ela nunca ocorreu antes. E isso ficou muito claro nas conversas que a gente fez com o produtor, que todo produtor falava para mim, André, a gente investiu um pouco mais aqui em adubação de base, a gente investiu aqui um pouco melhor na escolha da semente, né, no híbrido que a gente vai plantar. O produtor está investindo muito. Então, o nosso potencial produtivo
dessa safra é muito maior do 15 e 16, se a gente tirar a questão aí inclusive de área, né? Pensando só no potencial das lavouras em função do nível tecnológico. E quando a gente compara os resultados, a nossa produtividade, por exemplo, se a gente pega Mato Grosso, a 15 e 16 foi pior do que teve nesse ano. Mas se a gente pega, por exemplo, o estado do Paraná e o estado do Mato Grosso do Sul, a quebra desse ano foi, inclusive, pior que a 15 e 16. Acho que se a gente fosse fazer um paralelo, teria que fazer um paralelo para esses dois estados com a safra de 2008, 2009. Olha só quanto tempo que a gente não tinha um problema tão grande quanto a gente está tendo agora. Agora, falando aqui para o produtor, o pecuarista que precisa aí dos grãos lá na dieta do seu rebanho, ele pode continuar otimista, como foi a pergunta da Márcia aí? Ele pode se manter otimista com o preço? Como que a gente tem essas previsões ainda para o final desse ano? Então, Cara e Márcia, de fato a gente teve uma redução já do preço do milho ao longo dessas últimas semanas, muito influenciado também pelo cenário do mercado internacional. Mas quando a gente olha para o nosso quadro de oferta e demanda interno, é um quadro ainda muito apertado. Se pegar juntar a safra de verão com a segunda safra, a gente tem aí 90 milhões de toneladas de milho produzido, né? É muito pouco diante de toda a demanda que a gente tem. Hoje, a válvula de escape tem sido as exportações. Mas também a gente não pode acreditar, Márcia, de que, de fato, vai haver uma inversão muito grande de preços, porque os estoques são baixos. E talvez esse nível de produção que a gente está trabalhando agora possa ser ainda menor, em função aí de geadas, de outros problemas que podem acontecer. Então, se eu tivesse que passar um recado aí para os produtores de proteína, é que ainda continuem atentos, porque o cenário não é favorável, não dá para dizer que a gente já inverteu a chave e vai ter só cenário de preço em queda a partir de agora. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Um abraço e estamos aqui à disposição para próximas novidades aí sobre a safra de milho e de soja. Conte conosco. Eu que agradeço aí a oportunidade, você de convidar todo mundo aí a seguir o Rally. A gente está sempre produzindo muita informação por meio do nosso site e redes sociais. Eu só tenho a agradecer o espaço que vocês estão dando para a gente também.